Olá, estou novamente aqui para compartilhar um outro assunto muito importante e que nos dias de hoje nós observamos muitas pessoas preocupadas com certos assuntos que são muito peculiares no dia a dia, principalmente no meio cristão. Olha o tema que eu trouxe hoje para compartilhar com você. Trate primeiro de seus pecados. Coisa linda, baseado no texto da Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 7 e versículo de número 3. Por que vê tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Que coisa linda esta palavra! Eu fiquei maravilhado ao ponto de querer compartilhar esse ensinamento. A palavra argueiro, no vocabulário grego, traduzida como poeira, estilhaço, lasca ou fragmento, qualquer ideia de algo que cause irritação, e a palavra trave é traduzida como prancha ou tábua. Muito consideram essa metáfora com um significado que os cristãos nunca devam se preocupar e corrigir alguém em relação aos seus pecados. Alguém está fazendo algo errado? Não, você vai fingir de conta e vai fechar os olhos, né, dizendo que não está vendo. Não, não é isso que a palavra está querendo nos ensinar. Então aí, cada um quer dizer dessa forma porque eles não querem que você veja os pecados e os erros que estão acontecendo hoje, principalmente no meio da liderança. Mas você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa sim se preocupar com aquilo que está acontecendo, se é certo ou errado. Muitos consideram então essa metáfora como um significado que os cristãos não devem ou nunca devam se preocupar ou corrigir a alguém que esteja com pecado. Sejam eles grandes, como uma prancha, ou pequeno igual a um estilhaço. Podemos deixar de qualquer maneira, viva aí como vocês queiram e nós vamos estar aqui aceitando tudo. Não, não é dessa forma. Mas o importante que a Bíblia quer nos ensinar é que todos nós devemos tratar primeiramente dos nossos pecados, dos nossos erros. Eu tenho que primeiro me corrigir, andar de forma correta. Isso, no modo geral, principalmente aquele que é um líder. Então ele tem que ter a sua família de forma que possa glorificar o nome do Senhor, a sua esposa, verdadeiramente, não iguais a alguns que estão aí, trocam de esposa como se troca de roupa. Não é dessa forma. Então nós temos que ter uma postura cristã, uma postura que glorifique o nome do Senhor. Da mesma forma, ou da mesma maneira, nós vamos encontrar esse texto em Mateus capítulo 7, versículo 2. Porque com juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Esse julgamento não se refere a um julgamento de um tribunal, da lei natural que nós temos no nosso país, no nosso estado, no município, não. Também não está se referindo a uma afirmação do pensamento crítico. Em nenhuma hipótese está se referindo desse modo. Mas vejamos o que a palavra está querendo nos dizer. Por isso Jesus disse que devemos expor os falsos profetas. Está escrito em Mateus capítulo 7, 15 e 23. Mas deve ter discernimento para fazer certos julgamentos. Nós devemos ter o discernimento, o entendimento, a compreensão de saber discernir o que é certo e o que é errado. Outro, sim. Jesus está ensinando que é inaceitável alguém desculpar seus próprios erros ou pecados e, ao mesmo tempo, condenar as outras pessoas pelas atitudes semelhantes. Aqueles ditos que se acham ser os perfeitos, mas estão praticando coisas piores que daqueles que estão a querer julgar. Então você tem que primeiramente cuidar da sua vida. Para você ser um pastor, você tem que ter uma vida ilibada.
Para ser um pregador, você tem que ter uma vida ilibada. Para ser um cantor que está aí nos púlpitos, falando em nome de Deus, você tem que ter uma vida ilibada. Primeiro você tem que se consertar, se converter verdadeiramente, para depois você começar a falar aquilo que muitas das vezes você quer corrigir os outros, mas você não tem nenhuma postura para corrigir ninguém. Até aquele que coaduna, aquele que encobre os erros, e está ali, não, eu não vou falar porque eu estou dentro desse sistema, ou eu faço parte dessa membresia, eu não posso apontar. Não, você tem que se posicionar, mas antes disso você tem que primeiramente curar dos seus pecados, dos seus erros, para depois você querer corrigir alguém. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então olhe para você mesmo e faça uma autoanálise. Se o erro é o mesmo, tome cuidado. Se o erro é o mesmo de quem está praticando e você está querendo apontar, tome cuidado. Epa, primeiro te corrija. Seu esforço para ajudar não terá utilidade alguma se você está praticando o mesmo erro que esta pessoa. Pois essa pessoa pode mostrar o mesmo erro que você tem. Então, você tem que ser exemplo antes de querer corrigir alguém. Atenção, corrija seus erros ou pecados antes de querer medir alguém, para que ninguém venha utilizar a sua própria régua com você mesmo. Jesus nos revelou esse entendimento para que nós venhamos compreender e saber o que a Bíblia tem de grande ensinamento para que nós venhamos corrigir os nossos erros. Com isso, Jesus revelou ter grande entendimento da natureza humana. Ele conhece a cada um de nós. Não tem como você querer se esconder de Jesus. Ele sabe os seus erros, ele sabe os meus erros. Então, todos os cristãos devem primeiramente cuidar dos seus próprios pecados e depois corrigir e orientar seus faltosos irmãos e irmãs. Veja Gálatas, capítulo 6, versículo 1, e também Tiago, capítulo 5, e versículo 19 e 20. Como é bom refletir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe grandiosamente. Um forte abraço do seu amigo, pastor Charles Fernandes e família.